Muito obrigado, irmão Levi, muito obrigado. Meus irmãos, antes de trazermos a mensagem nesta manhã, vamos acrescentar, pastor Marcelo, aquela lista que o irmão leu aqui de irmãos enfermos, o nome da querida irmã Rosali. A irmã Rosali é minha irmã, nossa irmã Rosali, irmã da Roseli, que são gêmeas, né? Não são dois e um, não, irmão, são gêmeas mesmo. E a Rosali, na quinta-feira, ela caiu no colégio onde ela trabalha, machucou o nariz, a suspeita de ter fraturado um osso interno da face, e também caiu com o seu braço esquerdo. Isso trouxe uma luxação. Ontem elas foram no hospital ver como é que está o braço. Então vamos estar orando pela irmã Rosali, para que a sua saúde esteja plenamente recuperada. O pastor Marcelo falava aqui no início do irmão Paulo, conhecido como Paulo da Isaura. Na verdade, irmãos, o Paulo teve uma crise no final da semana passada, no domingo para segunda-feira, e foi internado às pressas, com uma hemorragia muito forte, e continua no CTI, recuperando-se dessa hemorragia, nos cuidados, né, fazendo todos os exames necessários. Vamos estar orando para que Deus esteja trazendo graça e saúde na vida do irmão Paulo. Também, irmãos, vamos estar orando pela irmã Maria Fernanda. Ela teve uma crise de vesícula no domingo, aqui, estava participando conosco do coral das crianças, da cantata, estava muito animada, suas filhas participando, e quando saiu daqui teve uma crise e foi operada às pressas, já está se recuperando, graças a Deus, mas vamos estar orando pela saúde da irmã Maria Fernanda. Orar também pelo pastor Isaías, teve uma crise de depressão, irmãos, e ele está aqui hoje, está se medicando, não é isso, pastor Isaías? Está ou não, pastor Isaías? Está inteiro hoje, né? Amanhã a gente não sabe e tal. Então vamos... Os irmãos da galeria, o pastor Isaías está fazendo deles as palavras do poeta que diz: por fora, bela viola, por dentro, um bolo bolorento. Para os que são da idade das minhas irmãs, entendem. Mas para os mais jovens, é um bolo, um pão que já ficou todo apodrecido. Mas não é verdade, pastor Isaías. Isso ainda dá muito caldo, fica tranquilo. Agora, eu diria, como eu tenho falado para a pastora Ivete, é uma questão de DNA, data de nascimento avançada. Os irmãos depois estejam orando, a pastora Ivete no dia 12 vai submeter-se também a uma operação de vesícula, mas está aí, bela, fogosa, toda bem, graças a Deus. Sem bolor. Isso aqui está parecendo a apresentação dos jovens aqui sobre o acampamento. É bem interativo o culto, né? Bem interativo o culto. Isso é uma beleza, uma beleza. Glória a Deus por isso. Irmãos, quero comentar com a igreja. Nós temos ouvido muito sobre a questão de Jerusalém. Nós estamos com a nossa segunda caravana. E aqueles irmãos que estão indo para a caravana, ontem na reunião de obreiros, disseram: pastor, e aí, como é que fica? Nós vamos para lá, ficar em algum abrigo? Como é que vai ser e tal? Não, irmãos, olha, tenho conversado com a Mar Turismo e até agora nenhuma das caravanas programadas foi suspensa. Continuam indo e tal. Mas nós vamos ter uma reunião domingo que vem, pela manhã, com o pessoal da Mar Turismo e com todos os que já estão inscritos e com aquele que quer se inscrever. Então, você que quer se inscrever para a caravana abençoada, protegida, pode fazê-lo sem problema algum. Nós estamos dando capacete, estamos dando o ingresso lá no abrigo. Fique tranquilo, irmão, não tem problema nenhum. Isso é só uma brincadeira, irmãos. Evidentemente que nós vamos com toda a segurança. Mas o irmão, então, no domingo que vem, poderá ter a reunião, nós vamos tê-la, e vamos estar conversando sobre isso. Agora, queria dizer para os irmãos também
aqueles que estão querendo fazer, nós estamos com uma nova modalidade financeira para ajudar aos irmãos que estavam tendo dificuldades financeiras para se inscreverem. Então, no próximo domingo nós estaremos fazendo isso. Meus irmãos, ontem nós tivemos uma reunião abençoada dos obreiros da igreja, conversamos a respeito de muitos itens, mas também conversamos, quando falávamos da agenda, de amanhã receber o pastor Eduardo Reis. Quantos aqui conhecem o pastor Eduardo Reis? Quem esteve no nosso congresso assistiu o pastor Eduardo Reis, falando por 2 vezes, por 2 oportunidades, uma palavra muito abençoada. E ele está aqui no Apacentar de Nova Iguaçu, o pastor Marcos Gregório, e me ligou e disse, pastor Joaquim, eu gostaria muito de estar aí com os irmãos. Então, ele vai estar amanhã, segunda-feira, à noite. Então, os homens vão estar reunidos, ele vai estar falando aos homens, mas vai ser aberto para toda a igreja, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os adolescentes, para toda a igreja. As mulheres amanhã estão em recesso. As mulheres, na primeira segunda-feira de cada mês, as mulheres não vêm, fazem um jantar especial em casa, para quando os homens chegam da nossa reunião. Mas, se você quiser vir, você está liberada, não está, pastora Veleda? Elas poderão vir. Então, amanhã. Meus irmãos, o pastor Eduardo Reis tem uma palavra muito boa mesmo. Foi uma bênção. Aliás, foi um dos CDs e DVDs mais vendidos deste congresso e entre todos os congressos que já tivemos. Dos preletores que mais as pessoas procuraram adquirir as fitas, e fita não se adquire mais, né? DVD, isso é na época das minhas irmãs, os DVDs e os CDs, porque a palavra é muito boa. Então, amanhã, os irmãos deverão estar aqui. E quando eu liguei para ele, para conversar com ele, estava ao lado dele o pastor Júnior Santos. E o pastor Júnior Santos vai estar conosco hoje à noite e vai trazer uma palavra abençoada sobre Davi. E por falar nisso, irmãos, o pastor Júnior Santos, quando me ouviu pregando sobre a visitação do Senhor, ele disse, pastor, por que o senhor não transforma essa mensagem em livro? Então, está transformada, está aqui. É o meu primeiro livro, primeiro de muitos. Glória a Deus, obrigado. Eu estou entrando na Academia Brasileira de Letras da IBCA, composta pelos seguintes irmãos: a irmã Leila Calafo, o irmão Jair Valdes, a irmã Mara Lila, a Larissa Gargano e tantos outros grandes escritores e poetas da nossa congregação. Mas, irmãos, isso aqui não é, na realidade, um livro de lavra, de argumentação de uma linha de pensamento. É uma mensagem que foi transformada em livro. Qual é a grande vantagem disso, irmãos? Nós levamos para outras pessoas, compartilharmos, distribuímos. Então, no próximo domingo, eu vou estar lançando o livro ali, assinando, tirando foto com você. Então, que bênção, né? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor. Agora que eu vou ver quantos irmãos gostam de mim. Agora que eu vou ver. Eu vou visitar você e eu quero ver se na sua mesa lá vai estar exposto assim o livro do apóstolo. Eu vou visitar, você vai me apresentar a sua casa, e eu vou lá na sua alcova nupcial, no seu quarto, e vou ver se na sua mesa da cabeceira vão estar a Bíblia e o livro do apóstolo. Claro que isso é uma brincadeira com os irmãos, mas a parte da renda desse livro, que a igreja mandou produzir, vai ser destinada à nossa área de evangelismo e missões e ação social. Então, teremos uma boa aplicação para isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, vamos agora, eu quero pedir ao Robert e ao Eduardo, nós vamos, irmãos, nesta manhã, conversar com a igreja sobre um tema muito importante, que foi um tema
que nós estudamos, que tivemos as palestras do Robert Henderson aqui conosco durante o Congresso Profético Apostólico. Interessante meus irmãos, que nós já conhecemos bastante desse assunto, mas nem todos os irmãos da igreja puderam participar. Então, hoje nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto de uma forma muito mais específica com os irmãos. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 3 livros da Bíblia. O primeiro deles é o livro de Deuteronômio, no capítulo 7, verso 1. Deuteronômio, capítulo 7, verso 1. Irmãos, quando o Senhor estava falando com Moisés, durante o caminho, o Senhor comenta com ele sobre as terras que serão conquistadas. E o Senhor diz assim, no capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, aí vem, a primeira nação que o Senhor refere são os heteus. E nesse entendimento das 7 montanhas, os irmãos vão ver, há um livro escrito, A Profecia das 7 Montanhas. Por favor, dá um close aqui no livro. A Profecia das 7 Montanhas. Interessante que nós estamos no automático, o diretor demais ficar conversando lá na outra mesa. A Profecia das 7 Montanhas, de Johnny Enlow. Esse livro pela editora Shofar, editora Shofar, ele fala das 7 montanhas, desvendando a próxima revolução de Elias. É um livro muito interessante que nos ensina, obrigado, Eduardo, que nos ensina sobre as 7 montanhas. Quando os irmãos que estiveram aqui no congresso viram o Dr. Robert Henderson falando, ele utilizou boa parte do que está neste livro, que já está em português. Também eu, quando tenho pregado sobre as 7 montanhas, utilizo bastante do ensino que está neste livro, não tudo, mas bastante do ensino que está nesse livro. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem aqui neste livro. E ele monta um quadro com as 7 montanhas, e cada uma das 7 montanhas é capitaneada por um desses povos que o Senhor está citando aqui em Deuteronômio 7, verso 1. Então, o primeiro deles é os heteus, o segundo são os girgazeus, amorreus, cananeus, peruzeus, heveus e jebuseus. 7 nações, mais numerosas e mais poderosas que tu. Então, vejam, irmãos, que a primeira delas é a nação dos heteus, que, segundo Johnny Enlow, por isso que é uma profecia, por isso que Johnny Enlow pega a visão das 7 montanhas, dos 7 povos, das 7 nações, e ele traz o entendimento de cada uma dessas nações está no domínio de cada uma dessas montanhas. E ele coloca a montanha dos heteus como sendo a montanha da mídia, que controla a mídia. Interessante como ele faz essa exposição. Nós não vamos entrar agora nesse aspecto, porque ele não é tanto uma mensagem, mas sim um seminário que temos que nos aprofundar nessa questão. Estou apenas trazendo uma visão geral para os irmãos sobre esse livro. Agora eu quero que os irmãos abram lá em Josué, no capítulo 3, verso 10. Então vejam, irmãos, Deuteronômio, Deus fala com Moisés, e Moisés então orienta o povo quando estiver
próximo de tomar as terras. Agora em Josué, no capítulo 3, verso 10, Josué já está operacionalizando, já está implementando aquilo que fora dito em Deuteronômio. Josué, no capítulo 3, verso 10, diz assim: e acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. As mesmas nações que Moisés havia falado, agora Josué comenta, e são essas as nações que vão ser dominadas. Aí nós vamos para Atos, no capítulo 13, Atos, capítulo 13, verso 19. Atos, capítulo 13, verso 19. Paulo pregando Paulo aí sendo separado junto com Nicodemos e outros para como é que é? Barnabé, obrigado. Barnabé, Paulo e Barnabé, quando já estão aí na sua primeira viagem missionária, e eles chegavam e iam para as sinagogas. E Paulo começava então a historiar e mostrar que as Escrituras falavam a respeito de Jesus e mostrava os pontos que as Escrituras falavam, dizendo isto se cumpriu na pessoa de Jesus. E então, chegando na sinagoga, Paulo vai então historiar, dizendo desde quando o povo sai do Egito, mão forte, conduzido por Moisés e por Josué. Em Atos capítulo 13, verso 19, nós lemos assim: e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança, durante cerca de 450 anos. Aí ele vai falar do período dos juízes, do último juiz Samuel, e entra aí no período dos reis. Mas isso aqui ele está historiando. 7 nações que Josué teve que vencer para estabelecer o reino. É isso que nós temos que entender do que nós estamos falando. Nesse livro aqui, os irmãos vão ver, neste livro, A Profecia das 7 Montanhas, que esse entendimento que estamos trazendo hoje, ele nos anos 80, quando 2 grandes homens, o que fundou a Jocum, que o Valdo está aqui, faz parte, e Maria Helena e tantos outros irmãos que nós conhecemos e já temos ajudado, e também o líder da Aliança Aliança Bíblica Universitária. Ambos tinham uma reunião marcada para conversar sobre estratégia de evangelização. Mas enquanto se preparavam para essa reunião, eles começaram a orar, e ambos tiveram um discernimento espiritual, uma orientação da parte de Deus, de sentarem e conversarem sobre os 7 principais pilares de uma sociedade. E quando eles sentaram juntos e começaram a compartilhar, eles perceberam que os dois tinham tido uma revelação, uma orientação da parte de Deus similar. E que os 7 valores, os 7 pilares, os 7 princípios de uma sociedade eram idênticos entre si. E isso foi tão importante. E daí eles começaram a trabalhar estratégias de conquistas e de avanço nessas 7 montanhas, que hoje nós denominamos assim. E aí eu quero conversar com a igreja nesta manhã sobre isso, e quero que os irmãos acompanhem no telão aquilo que nós vamos mostrar. O texto de Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, podemos abrir lá, para que nós possamos acompanhar juntos. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Ele vai nos mostrar o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E aí o Senhor Jesus está ensinando a respeito
do reino. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E ele diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mateus 6, a partir do verso 9. Venha o teu reino. Então, quando nós falamos a respeito das 7 montanhas, nós estamos falando, irmãos, de reino. Nós estamos falando de algo que nós pensamos em governo. E aí, pode manter a apresentação para os irmãos, Eduardo. Nós temos que entender o reino de Deus. E nesse aspecto de entender o reino de Deus, nós temos que pensar que ele não está estabelecido apenas na igreja local. O reino de Deus é maior do que a igreja local. Quando nós estamos lá na classe preparatória para batismos, nós ensinamos da igreja local, que nós chamamos de congregação, o conceito católico de paróquia, mas existe a igreja que nós chamamos de a igreja invisível. O que seja a igreja invisível? Pode mudar para mim aqui. A igreja invisível é a igreja que nós não vemos. O que seja isso? Falamos a igreja do Brasil. Nós estamos falando a igreja de todos os tempos. Estamos falando, pode passar para mim. Estão me vendo? Estão me vendo? A igreja de todos os tempos. A igreja que já passou, o meu pai, a minha mãe. A igreja dos pioneiros que fundaram essa igreja, mas fazem parte da igreja. Quando nós falamos a igreja invisível, estou me referindo à igreja da China. Quem é a igreja da China? Nós não podemos saber quem é a igreja da China. É numerosa, é grande, é um país não alcançado pelo Evangelho. Quando nós falamos da igreja na Europa, então essa igreja é a igreja, é o reino, compõe o reino, faz parte do reino, mas não é só a igreja local. O reino está presente em toda vez que para alguém o Senhor é rei. Quando nós vemos uma pessoa aceitar a Jesus Cristo, o reino de Deus está presente na vida daquela pessoa e ela passa a fazer parte do reino de Deus. O propósito principal da morte de Cristo na cruz não é de levar pessoas para o céu, mas é de implantar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensina: venha o teu reino. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou para cumprir tudo que a respeito dele se predisse, mas para implantar o reino de Deus. Quando ele chega a nós, ele diz: o reino de Deus é chegado a vós. Então, esta visão é trazer o reino de Deus à terra. Quando nós pensamos no conceito de reino, temos que entender a diferença entre igreja nuclear e igreja estendida. Porque a igreja nuclear, irmãos, ela vem do termo que nós vemos lá, eclésia, ou melhor, a palavra igreja vem do termo eclésia, que significa corpo legislativo. A raiz do termo significa o povo de Deus, significa quando o povo está reunido para adorar. Porém, durante a semana, o povo não deixa de ser igreja, mesmo não estando reunido. Agora é interessante, meus irmãos, que quando nós falamos de reino, quando Jesus esteve entre nós, no período do Império Romano, dominando os judeus, quando Jesus falava de reino, o povo entendia muito bem. Porque eles estavam sendo dominados por um povo cujo rei não estava ali. Eles entendiam bem aquele conceito. Entendiam o conceito de reino. E Jesus começa a falar sobre isso. Mas quando Jesus diz: eu estabelecerei a minha eclésia, o povo também entendia. Porque a eclésia é uma assembleia, é um povo separado, é um corpo legislativo, e o rei tem a sua assembleia, o rei tem o seu corpo legislativo, comumente chamado de corte. A corte, aqueles que estão perto do rei, estão ali para fazer a vontade do rei ser estabelecida. O rei, quando libera um decreto, quem faz operar esse decreto, quem faz esse decreto se tornar realidade, é por meio da sua corte.
A corte que fica no palácio, mas a corte que sai também para fazer a sua ordem ser cumprida. Portanto, igreja é aqueles que são chamados para fora para fazer a ordem do Senhor ser cumprida. Portanto, nós fazemos parte desta igreja que está aqui para obedecer à vontade de Deus. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Pai que está no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, nós entendemos que existem aqueles que estão no palácio, que estão no céu, estão junto ao Senhor, e aqueles que não estão lá, mas estão aqui para fazer cumprir a vontade do Senhor. Nós somos, portanto, a corte, esse corpo legislativo que vai fazer cumprir-se a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Isso é uma coisa que nós precisamos compreender. Por isso que a igreja é chamada para fora, para que os princípios, os valores do reino sejam implementados. E notem, meus irmãos, que eu falei princípios e valores do reino, e não os restringi como os princípios e valores da igreja local, os princípios e valores do povo evangélico. Isso já é, dentro da visão do reino, uma especificidade, alguma coisa que dizemos, nós aqui agimos assim. Isso já é princípio e valor da igreja local, desta congregação, ou de uma determinada denominação. Mas o reino é muito maior que isso. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Da mesma forma que nós falamos sobre isso, é quase igual nós pensarmos na família nuclear e na família estendida. A família nuclear ela é composta por pais e filhos. Está passando para os irmãos? Mas nós sabemos que pais e filhos são os que vivem debaixo do mesmo teto. Porém, a família é maior. Inclui os avós, os primos, os cunhados, os tios. Essa é a família estendida. Não é verdade? Você fala assim, a minha família, a quem que você está se referindo? Ao seu tio, ao seu avô. Você fala os meus pais, os meus irmãos, a quem que você está falando? A sua família nuclear, aqueles que vivem, por certo, durante aquele período de tempo, dentro da mesma casa. Depois os filhos se casam e tal, aí passam a ser a família estendida. Os irmãos estão compreendendo isso? Da mesma forma, a igreja pode ser entendida como uma igreja nuclear, que é essa igreja local. Qual a igreja que você faz parte? Aí você diz assim, eu sou da IBCA. Esta semana, Jairo, Márcia e eu fomos visitar a irmã Luci. Nós viemos de uma reunião na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Estamos preparando a conferência profética nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Que vai ser lá na Congregacional. Vamos ter a pastora Valnice, a apóstola Valnice, pastor Silas Malafaia, o apóstolo Rina, da Bola de Neve de São Paulo. Vamos estar conosco nessa conferência profética lá de outubro. Nós estamos preparando essa conferência e estamos entendendo que vai ser um grupo muito maior. Por isso que vai ser lá, porque lá cabem mais pessoas que aqui na nossa igreja. E aí, quando acabou a reunião, eu falei para o Jário e para a Márcia, vamos visitar a irmã Luci. Aí fomos visitar a irmã Luci, orar com ela, encontramos a irmã Lorimar lá. Mas, quando nós estávamos no portão da casa, a Márcia ligou para a Luci e disse assim, irmã Luci, é a Márcia da IBCA. A Luci sabia o que era IBCA, sabia o que é? Porque é a igreja local, da qual ela faz parte. Então, a igreja nuclear, a igreja local. Mas eu também estava falando com os irmãos da igreja congregacional de Bento Ribeiro, que não é a nossa paróquia, que não é a nossa igreja local, que não é da nossa denominação, mas é igreja. Igreja estendida. A igreja do Senhor, que é muito maior do que a nossa. Então, a igreja estendida é quando a igreja está nos seus locais também. Porque é interessante, irmãos, que às vezes nós pensamos o seguinte, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós estamos no nosso local de trabalho. E lá no seu local de trabalho, você também é igreja. E isso é importante. A igreja nuclear, portanto, irmãos, difere ou faz parte da igreja estendida, porque nós pensamos
Pode passar... Não, volta um, Eduardo, obrigado. Aí. Os filósofos de Harvard e Stanford, eles estudaram e falavam assim: igreja no domingo, trabalho na segunda. Igreja está aqui, ou no domingo, ou no dia dos cultos de celebração, ou nos dias que nós estamos reunidos. Nossa igreja se reúne. Segunda-feira, homens e mulheres. Terça, os adolescentes e os jovens adolescentes. Na quarta, nosso culto de oração. Quinta, as atividades da igreja. Sexta, outras atividades. Domingo, estamos reunidos para a escola dominical, para o culto, e à noite para o culto da noite. Essa é a igreja que se reúne. Domingo. Mas na segunda-feira, nós estamos no trabalho. Estamos na escola, estamos no mercado, estamos na nossa atividade. Cada forma de igreja local estendida tem a sua cultura, a sua doutrina. Cada igreja tem uma relação de regras diferentes entre si. Cada cultura, cada doutrina tem o seu livro de regras estabelecido que nós seguimos. A maioria da igreja estendida conhece as regras dos modos, das duas formas de ser. Igreja local e igreja estendida. Isso é fato. Nós conhecemos e nós trabalhamos assim. Agora eu quero comentar com os irmãos, abram as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, versos 11 a 16. Então são dois termos que a gente tem que aprender. O primeiro deles é eclésia, que já acabei de falar, mas o segundo é diaconoi, ou diaconia. Vejam, em Efésios 4, a partir do verso 11, que é o texto básico que nós usamos para falar dos 5 ministérios, dos 5 ofícios, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente e a maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, aqui nós aprendemos uma outra palavra. Se o Senhor tem deixado para a igreja, a sua eclésia, esses ofícios, nós entendemos também que a igreja estendida, que é a igreja que opera durante a semana, ela vai estar atuando e permanece como igreja. Estava percebendo quando o pastor Marcelo, na hora dos dízimos e ofertas, convidou os irmãos que faziam aniversário para vir à frente. Veio à frente a irmã Rosângela. Cadê a irmã Rosângela? Ali, faz assim a mão, assim, Rosângela, aquela irmã ali. A irmã Rosângela, minha colega de trabalho. Eu a conheci na Reduc, junto com o irmão Jair, quando nós tínhamos os cultos evangélicos lá na Reduc, orávamos, estávamos juntos para orar. E lá eu não era o pastor, eu era um colega de trabalho, mas era pastor naquele grupo. Eu não era o pastor da igreja local IBCA, mas era um pastor na Reduc, porque atuava como pastor. Liderava o grupo, nos reuníamos, orávamos, evangelizávamos, visitávamos, procurávamos atender às dificuldades e tal coisa. Então, irmãos, entra a segunda palavra aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é a palavra diaconia, que é traduzida por servir, também traduzida como ministério. Biblicamente, sempre que você serve alguém, isso é ministério.
Diga para o irmão que está ao seu lado, toda vez que você serve alguém, você está exercendo um ministério do serviço. Então, segundo isso, por exemplo, um motorista, um advogado, um enfermeiro, etc. Isso é ministério na vida comum, na vida secular. Então, nós podemos entender que a igreja tem o seu ministério quando está junta e no local de trabalho. Logo, o seu emprego, na realidade, é o local que durante a semana você exerce o seu ministério. Então, se você é um motorista de táxi, por exemplo, está lá no seu motorista de táxi. No domingo você estava aqui. Se no domingo você estava aqui, você é... Questão de prova, vamos lá. No domingo você está aqui. No domingo você é... Questão de prova. No domingo você está aqui. No domingo você é... Igreja. Você é motorista de táxi agora. Na segunda-feira você pegou seu táxi. Na segunda-feira você é igreja. Muito bem. Muito bem. Entra alguém no seu táxi. O Onésimo está aí? Não, não é o da Bíblia, não. Nós temos um aqui que é motorista de táxi. Aí, ele entrou, estava lá dirigindo o seu táxi. Quem entra no táxi dele? Pergunta para mim, pastor. Quem entra? João Avelange. João Avelange. João Avelange pegou o táxi do nosso irmão. Você já pensou? Ele quer, vou pedir logo o ingresso da Copa do Mundo. Isso foi antes da Copa do Mundo. Antes do 7-1. Gol da Alemanha. Agora também tem que tomar cuidado, senão o pessoal diz gol do Internacional. Aí não vale a brincadeira. Né? E aí, quando o João Avelange entrou no táxi, o rapaz disse, poxa, que interessante, o senhor aqui no meu táxi, tal, para onde que eu levo o senhor? Aí começou a conversa, leva e tal. E ele percebeu que o João Avelange, já aos 90 e... Foi antes dele sofrer esse problema de saúde, foi para o hospital e tal. Ele começou a falar com o doutor João Avelange. O doutor João Avelange começou a abrir o coração, estava muito entristecido, estava passando problema de saúde, problema sério, difícil, tudo. E aí ele começou a ministrar na vida do doutor João Avelange. Vem cá, meu irmão, você está aí, rapaz, vem cá. Vem cá, eu errei o nome? Errei o nome? Vem cá. Vem cá. Ó, você está na minha fileira que o outro de cabelo branco, olha lá. Olha lá, vem cá. Eu procurei aquele cantinho ali. Oséias é o profeta! Aleluia! Amém? Vamos aplaudir. Oséias, rápido. Graças e paz, igreja. Tá certo. Foi em 2010, foi no mês de agosto. Eu passando pela rua da Assembleia, veio um homem muito alto, entrou no carro e conversando sobre... Sozinho. Exatamente. Aí, lá pelas conversas da vida, ele começou a falar que ele tinha, se ele pudesse, ele daria tudo o que ele tem para tirar o pecado que estava sobre os seus ombros. Eu não entendi. Que ele sentia um pecado muito grande, estava sobre os seus ombros, e ele era uma das pessoas mais conhecidas no planeta, porque todas as portas dos reinos se abrem para ele. Eu perguntei a ele, qual é o Deus que o senhor serve? A que reino que o senhor serve? E ele não soube falar na hora. Depois eu disse para ele, olha, eu sei que na minha vida, eu sempre aprendi, na minha casa, na minha família, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é o Deus que o senhor serve. Mas se o senhor, nesse momento, chegar na sua casa, dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor que tire de si esse peso que está sobre os seus ombros, Ele fará de uma maneira tão grandiosa que o Senhor jamais sentirá o que está sentindo. E ele virou para mim e disse, ore por mim. E ele nós oramos. Bom, a partir daí, uma série de coisas aconteceram, porque eu trabalhava numa cooperativa do centro do Rio e parti para uma outra, que é próxima ali a Bradesco Saúde.
E numa dessas visitas, que eu tenho uma menina que sai visitando vários hospitais, ela disse para mim: acabei de vir do Samaritano, quem estava lá era o doutor João Avelange. Falei: Avelange? É. Aí eu comecei a ministrar, a falar para ela o que tinha acontecido. E ela também, filha de pastor, estava afastada da igreja, se sensibilizou com aquilo tudo que nós conversamos, é o Espírito de Deus, porque, como o pastor mesmo disse, de igreja itinerante, nós, no táxi, nós temos um grupo de amigos que são pastores, na qual nós colocamos seu carro, uma igreja. Gente, vocês não imaginam como que as pessoas... É muito fácil você ser igreja aqui, que é fácil demais. Chegar, adorar, louvar, mas você ser, no seu ambiente de trabalho, dentro do táxi, onde você pega pessoas de várias origens, pessoas que têm o seu ritmo de vida assim, tão elevado, doutores, eu já peguei promotores públicos, que para mim era mulher, mas não era mulher. É incrível, homem vestido de mulher. Então são muitas situações. Eu peguei pessoas endemoniadas dentro do táxi, endemoniadas, dizendo assim: eu estou indo agora porque Oxóssi já saiu da mata, me espera que eu vou chegar lá. E você tem que ter uma palavra ali sobre aquela vida, porque ela não vai abranger você, mas você leva uma palavra de salvação. Bom, aí o doutor Avelange, a garota que foi, eu pedi a ela para dizer simplesmente: diga para o doutor Avelange que aquele que falou de Jesus para ele continua falando e orando por ele. E ela foi e deu o recado para ele. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Oséias. Irmãos, percebam que coisa importante. Quem era o irmão Oséias quando estava lá como motorista de táxi, irmãos? Mas qual o ofício que ele estava exercendo naquele momento? Ele ali foi o evangelista no primeiro momento, depois foi o pastor no segundo momento, no outro ele foi o profeta que bota o dedo na ferida, na outra ele teve que expulsar demônio, atuar com os dons espirituais. Ele difere de você em algum momento? Não. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que a igreja, ela está servindo. A sua diaconia, o seu serviço, é para você exercer enquanto igreja no local que você está usando, está atuando. Ele usou uma palavra aqui diferente. Eu estou falando a palavra igreja local e igreja... Ele usou a palavra igreja itinerante. Que legal. Você veja como que a pessoa já entende o conceito e aplica o conceito. É a igreja itinerante porque ela está aqui, amanhã ela está ali. Você hoje é estudante, amanhã você já não é mais estudante. Você é um profissional, já está numa outra área, numa outra atuação. Que bom. Muito obrigado, irmão Zé. Eu chamei de Onésimo. É um homem da Bíblia. De fato. Parabéns, irmão Zé. Deus abençoe. Já estávamos há muito tempo pensando nele testemunhar e houve um momento. Vamos lá. 4. A igreja tem um modelo de governo próprio proposto por Deus. Vejam, irmãos. Peter Wagner costuma dizer que a segunda era apostólica teve início em 2001. O que é isso? Não é que não havia apóstolos antes. Sempre houve. A igreja sempre houve. Mesmo que nós não denominássemos assim. Mas sempre houve no meio da igreja aqueles homens que exerceram o papel, que foram os apóstolos, que foram os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. Sempre houve. Mas a partir de 2001, começou-se novamente a se denominar. Tanto é que eu hoje sou assim denominado. Vejam, é interessante, meus irmãos, pegarmos Efésios 2:20. Vai lá para Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, que diz assim: e a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mas primeiramente apóstolos,
Então, veja, quando se fala de apóstolo, a igreja nunca deixou de tê-lo. Fundamento dos apóstolos, a igreja estendida nos locais de trabalho precisa estar fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Precisamos reconhecê-los e ativá-los nesses locais. Então, isso é importante nós entendermos, irmãos, que às vezes a gente fala que é na montanha da igreja, mas quando nós entendemos que há as montanhas diversas, e onde você está, você vai atuar lá. Vai atuar onde você está. E nós não precisamos reconhecê-lo com título de pastor para você sê-lo no lugar onde você está. Porque lá você precisa estar. E às vezes nós dizemos para uma pessoa que está no nosso trabalho, se você estivesse lá na igreja para o pastor te dar uma palavra. Não, quem está lá é você, não é o pastor da igreja, é você. Você que vai exercer isso. Pula, Eduardo, vamos para o padrão das 7 montanhas. E aí Peter Wagner costuma dizer que a segunda era apostólica teve início após a Segunda Guerra Mundial, com alguns poucos líderes cristãos reconhecidos. Porém, era uma fase pioneira e ficou fraco o reconhecimento, a influência. Mas vamos lá, aí é um item que diz assim, retomada do movimento apostólico. Nos anos 70, Deus iniciou o movimento intercessório. Na realidade, anos 70 e os anos 80. Isso começou, na realidade, com o movimento de Lausanne. Que Lausanne, o irmão Jair participou de Lausanne, desses agora, Jair? Não, né? Mas Lausanne teve 1 e 2, e o Lausanne 2 foi em Manila. Mas o nome da conferência chama, o termo não é conferência, é convocatória, que chama para pensar na evangelização mundial para todos os povos. Então, o primeiro foi em Lausanne, na Suíça, e o segundo foi na década de 80, em Manila. E lá, Peter Wagner estava conduzindo um momento de intercessão. E aí foi quando começou fortemente o que nós chamamos hoje de movimento de intercessão de guerra, de batalha espiritual. Lá estavam Peter Wagner, Cindy Jacobs, que você conhece, e tantos outros estavam lá, e lá começou. Por isso que Peter Wagner fala sobre isso. Nos anos 80, teve o ativamento do movimento profético. Sempre houve profeta, mas não eram reconhecidos. Profeta, ouvir a voz de Deus e comunicar a mensagem. Não é apenas o pastor que prega, mas, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento da sociedade muito intenso. Vendo muitas questões na sociedade. O profeta pega a palavra, discerne a palavra e aplica no momento. Hoje nós estamos vivendo uma inversão dos valores de forma tremenda. O irmão Oséias diz que ele pega promotores, que quando ele olha, estão totalmente travestidos de mulher. Nós estamos vivendo essa questão. A questão do profeta é chegar e trazer e botar a boca e aplicar. Isto é o espírito do anticristo, é o espírito de Jezabel, é o que está acontecendo na sociedade. Pegar a palavra e aplicar a palavra, comunicar a palavra e apontar o dedo na ferida, quando nós vemos a família sendo totalmente destruída. Por isso nós entendemos que o pastor Silas Malafaia é um apóstolo profeta. Mesmo que ele não entenda isso. Nós estamos buscando envolvê-lo para que ele possa compreender isso e também trabalhar nessa esfera de atuação. Nos anos 90, nós tivemos o ativamento do ofício apostólico. E no ano 2001, o início da nova era apostólica. Os apóstolos colocaram em operação o que Deus comunica por meio dos profetas. Apóstolo e profeta andam juntos. Irmãos, aqui na igreja nós ainda não temos os 5 ofícios atuando plenamente. Temos orado já há bastante tempo para identificar aqueles que são os mestres, os evangelistas, os pastores, os mestres, os profetas. Agora, nem sempre você identifica isso dentro da sua própria congregação local. Pode ser que o profeta com o qual esse apóstolo vai andar junto seja uma profeta de outra denominação ou de outra igreja batista, não necessariamente da sua igreja local. E assim é o que eu tenho observado com os demais apóstolos com quem eu lido, do Conselho Apostólico Brasileiro,
que nem todos em suas congregações têm os 5 ministérios ativados, mas andam com outros que precisam estar. Agora, vejam qual foi a sequência, irmãos. Percebem qual foi a sequência? Lá embaixo nós temos intercessores. Você está no padrão das 7 montanhas, Eduardo? Intercessores, profetas e apóstolos. Então, essa é a sequência. Vejam, nós começamos com a intercessão, começamos com a atuação profeta e terminamos com os apóstolos. Vejam, irmãos, aqui na nossa igreja não ocorreu diferente, mesmo sem a gente saber. Em 1992, nós começamos com um movimento de intercessão muito forte. A igreja começou a fazer atos proféticos. A igreja começou a ter uma atuação profética, inclusive na cidade. E hoje nós temos uma atuação apostólica na cidade. A atuação apostólica ela é evidenciada quando o ministério da igreja ele começa a influenciar outras igrejas, mesmo denominação ou de fora da denominação. E hoje o nosso ministério IBCA, ele influencia outras congregações, que não sejam somente as nossas congregações. Então, isso é interessante. E aí, Eduardo, eu gostaria que você pusesse aquele quadro que aparece, a primeira montanha. Coloca aí para mim uma paisagem, essa fotografia. E aí, irmãos, aparecem as montanhas. Eu quero mostrar para os irmãos, aí estão as 7 montanhas. Evidentemente que os irmãos não estão vendo as 7 montanhas, mas eu peguei uma foto para mostrar a ideia de uma montanha. Então, ali vocês têm a primeira montanha, montanha da religião, depois a família, governo, educação, mídia, artes e entretenimento e, por último, finanças. Nós todos entendemos que os 7 principais princípios, valores, montanhas de uma sociedade são essas. E por muito tempo nós pensamos, como pastores, como líderes, que a montanha da religião iria mudar todas as demais montanhas. Mas não é daqui do púlpito, no domingo, que se influencia as montanhas. Nós nos influenciamos a montanha quando estamos na montanha. E aí eu pergunto para os irmãos, quem é o jogador de futebol que está na montanha da arte e do entretenimento, que os irmãos conheçam e seja crente, evangélico? Kaká, né? Primeiro nome que vem na mente. Os irmãos acham que o Kaká influencia essa montanha? Com os valores cristãos dele? Ele é conhecido como um crente lá pelos jogadores? Você acha que, portanto, ele pode influenciar? Irmãos, nós, o ano passado, na Copa das Confederações, fizemos um jogo de futebol chamado Craques versus o Craque. Vocês se lembram disso? Durante o planejamento desse jogo de futebol, nós tivemos contato com muitos jogadores e ex-jogadores de futebol que atuam nessa montanha. E eu fiquei impressionado em ver como eles atuam evangelisticamente nessa montanha. Por exemplo, ouviram falar no Fred, jogador do Fluminense? Fred? Não. O Fred é jogador, é goleador. O Fred está frequentando a igreja evangélica da Zona Sul, indo lá. Você vai ver que ele vai parar de dar beijinho em moça de motocicleta na rua. Porque os princípios do reino vão começar a entrar na vida dele. Ele vai parar de, quando faz o gol, dançar o passinho. Vai parar, porque os princípios do reino estão entrando na vida dele. Vocês ouviram falar no Conca? O Conca está frequentando a primeira igreja do Recreio dos Bandeirantes. Ele passou 3 anos na China. Quando ele foi para a China, ele já tinha aceitado Jesus na igreja do Recreio. Quando ele foi para a China, passou lá 3 anos, nasceu um filho dele lá. Qual é o nome do filho dele, você sabe? Benjamin. Ele botou o nome de Benjamin, ele é argentino, a mulher é brasileira, mas não é por causa da moda, não. Ele botou o nome de Benjamin porque Deus orientou a ele botar, que Benjamin significa filho da
consolação. Benoni ou Benjamim. Foi o último filho que Raquel ou Rebeca? Raquel teve, e logo em seguida ela veio a falecer, e então Jacó botou o nome dele de Benoni ou Benjamim. É uma promessa na vida. Ele já pôs isso porque os princípios do reino estão entrando na vida dele. Então, irmãos, o Milson atua aqui fortemente nessa montanha, e hoje à noite nós vamos orar por um rapaz que vai estar indo para a China, por meio da Missão Fronteiras, que o irmão Jair Walter tem coordenado. Nós vamos orar. Quem está atuando nessa montanha são eles, eu não estou lá. Quem é que vai evangelizar o jogador de futebol? Quem vai orar? Quem vai visitá-lo no hospital? Quem vai orar por ele nos momentos das crises, das dores? Aqueles que lá estarão. Então, Eduardo, volta a foto da montanha. E agora clica de novo. E aí está. Você se olha, você se vê, e você está, veja a seta que continua por cada uma das montanhas, por onde você estiver. Onde você estiver. Eu vou perguntar e você vai responder em que montanha que você atua, tá bom? Se você atua na família, em casa só, você é do lar. Se você está numa montanha de governo, você trabalha numa repartição pública, você trabalha com um deputado, com um vereador. Você vai falar se você é da educação, você vai falar se você é da mídia, entretenimento, se você é da arte e entretenimento, se você é da área de negócios, área de finanças, você é um homem do negócio, você trabalha no mercado, você é uma pessoa que trabalha no comércio, tá bom? Então eu vou perguntar a você, qual é a montanha que você trabalha? E você vai responder, tá ok? Em voz alta, eu quero ouvir a sua voz, tá ok? Qual é a montanha que você trabalha? Irmãos, vocês perceberam que nós não conseguimos compreender nada? Todo mundo falou ao mesmo tempo, nós não entendemos, não é verdade? Porque é isso mesmo. Nós trabalhamos no caos que é a sociedade. E aí nós atuamos, é aí que nós atuamos, é no caos. No caos. O Espírito de Deus parava sobre a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia caos. E disse Deus, haja. E começou a haver luz, ordem, porque o Espírito de Deus colocou a luz e colocou a ordem. E assim que está a igreja, onde ela atuar, ela vai colocar a ordem. Então, nesta manhã, eu quis trazer novamente esses conceitos para que o irmão entenda o que nós estamos trabalhando. Quando eu falo assim, você que está na montanha da educação, você já sabe que é você. Você que está na montanha do governo, então você trabalha nas Forças Armadas, você trabalha na área de segurança, você está nessa montanha. Você que trabalha no comércio, você está na montanha dos negócios, das finanças, você trabalha ali. Você é um homem da indústria, você é um homem do empreendimento, você trabalha ali. Você que trabalha na área da educação, você que trabalha nisso, então você está nessa montanha. A igreja está representada em todas as áreas. Isso é o que nós chamamos de apóstolos de mercado. É onde você atua. Atos capítulo 13 é conhecido como o capítulo do comissionamento de Paulo e Barnabé. A igreja estava reunida e Deus disse, separai-me a Paulo e Barnabé para o que eu tenho a fazer com eles. E eles foram comissionados e saíram da igreja local para expandir o reino. Em determinado momento, Paulo diz assim, eu não quis ser-lhes pesado. Durante o meu ministério, eu fui fazedor de tendas. Paulo saiu de Antioquia, da montanha da religião, ele foi para a montanha dos negócios, fazedor de tendas, e lá ele pregava o evangelho. E aí ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, procurava uma sinagoga. A sinagoga se reunia aos sábados, sexta para sábado, naquela virada. Paulo ia para lá. Homem fazedor de tendas, chegava naquele dia, ele ia para lá. Então ele atuava nos negócios e atuava na religião. Paulo é o sistematizador.
Dentro da igreja nós temos apóstolos, profetas, para a edificação do corpo. Mas o corpo se edifica, e diz o Senhor, pelo auxílio de todas as juntas, de tudo que se movimenta. Somos nós, o corpo, a igreja, um organismo vivo. A igreja é orgânica, ela se movimenta, ela pulsa, ela tem a vida própria, ela vai se movimentar. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim, onde é que eu vou atuar, Senhor? Como é que eu vou atuar? Eu estou amanhã lá na minha escola, como é que eu vou ser bênção na minha escola? Como aluno, como professor, como líder na escola. Como é que eu vou atuar na montanha que eu estou dos negócios? E eu vou ser útil ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar neste momento. Antes que o berçário comece a botar 00 ali, vamos cantar o hino, pastor Aveleda. No serviço do meu rei eu sou. Hino 410 do cantor cristão. Vamos cantar. Esse é o hino dos obreiros da igreja. Denise, ok? Dá mais gás no teclado, por favor. Aleluia. Levante as suas mãos e cante comigo. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafia todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom rei. A última estrofe diz que no serviço do meu rei eu sou feliz, mas sou jubiloso. Eu me consagro, eu me dedico ao Senhor. Nós vamos orar neste momento. Mas nós vamos cantar também a quarta e última estrofe desse canto. E enquanto eu fui pregando, fui falando, fui expondo a mensagem, Deus foi atuando no seu coração. Você viu o testemunho do irmão Oséias, como ele pôde ser útil a um homem, como ele mesmo se denominou, João Avelange, um dos homens mais conhecidos no planeta Terra. De fato, foi um homem que trouxe uma expansão muito grande. Mas, meu irmão, Deus quer te usar. Talvez você nunca vai encontrar um figurão igual a esse, mas você vai encontrar uma pessoa que precisa do amor, da compaixão de Deus. Você quer nessa manhã ser útil ao Senhor? Quando nós estivermos cantando a última estrofe, se você sente de Deus a necessidade de orar por sua vida nesse aspecto, para você ser mais útil ao Senhor,
aonde você atua, vem à frente, eu quero orar com você. Vamos cantar a quarta e última estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem segue ao meu rei. Amém? Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Não somente a vocês, mas a todos que estamos aqui, que trabalhamos em cada uma das diversas montanhas dessa sociedade. Eu não sou responsável pelo sangue daquele que perece, sem Deus, sem salvação. Lá onde você está, é você que tem que pregar o evangelho. Tem que ser o pastor, o evangelista, o profeta, o mestre deles, ensiná-los. Ensinar os valores do reino que devem ser mantidos na nossa vida. Possamos entender que o Senhor quer que cada um de nós atue com muita diligência no caminho onde nós estamos. Nós não podemos sair da montanha que estamos, porque nós queremos ser consagrados ao Senhor. Deus nos chama para onde nós estamos, sermos consagrados a Ele. Foi a última estrofe. Sou corajoso e decidido. Onde eu estou? É onde você está. E Deus quer te usar. Senhor, nesta manhã nós te louvamos pela vida de tantos irmãos que estão aqui à frente, dizendo: eu quero ser mais útil a Ti. Aonde eu estou, quero levar outros a Cristo. Quero ter uma palavra, Senhor, de conforto. Quero ser pastor daquele que está caído. Eu quero ser o mestre daquele que precisa crescer, de conhecer mais a verdade do Evangelho. Eu quero ser profeta, porque eu sei, Senhor, que ali há pessoas que precisam de uma palavra dura nos seus corações, para saírem do seu mau caminho. Eu quero uma unção de evangelista sobre a minha vida, porque há muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Senhor, eu quero ser uma pessoa que possa ligar todos esses ministérios aonde eu atuo, uma visão apostólica de onde eu estou. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, para que nós possamos entender que a igreja está aqui para estender o reino do céu à terra, atuar de fato. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, para que o Senhor possa olhar para cada um daqueles pedidos, segundo o teu querer e a tua vontade, responder. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Senhor estejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o povo de Deus por essa terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar.
pra guiar minha vida, usa-me, Senhor.